Salve, pessoal! Então, estou olhando para o lado aqui para fazer a marcação do tempo, para não estourar demais o vídeo, não deixar vocês com coisa demais para vocês verem também. Então, vamos continuar nossa jornada aqui, e hoje eu queria falar com vocês sobre tecnologia, produção e modos de vida. Queria juntar um pouquinho dos temas que a gente tem discutido nas duas últimas sessões, e nessa sessão eu queria tentar abordar com vocês de alguma maneira o tema de como esses avanços tecnológicos que nós temos estudado lá desde o começo do semestre impactam principalmente na vida produtiva e eu quero trabalhar nessa sessão e na próxima a questão das relações de trabalho, como essas relações de trabalho são transformadas de algum modo no que diz respeito a essa revolução, né? A gente tem estudado sob seus vários ângulos e aspectos a revolução tecnológica, né? E a gente tem encontrado um leque de definições bastante amplo para essa revolução. Eu gostaria de abordar com vocês hoje alguns desses aspectos e gostaria de estabelecer algumas comparações que vão revisitar algumas noções históricas que a gente já começou a ver, mas que a rigor vão tentar fazer a releitura dessas relações em determinada medida, né? E essa releitura ela vai ter um propósito muito próprio, muito peculiar, né? Basicamente a ideia é que a gente recupere os grandes momentos das grandes transições, os grandes momentos de produção tecnológica na história. Eu quero trabalhar com vocês um pouquinho uma leitura fenomenológica sobre esses eventos e, em cima dessa leitura fenomenológica, tentar entender o que acontece dentro do contexto específico que nós temos na contemporaneidade. Tá? Então vamos lá. Veja, eu gostaria de começar a nossa exploração pensando um pouquinho sobre o significado e o impacto revolucionário de certos avanços tecnológicos. A gente frisou várias vezes que existem pelo menos aí duas grandes frentes de impacto mais profundo dos avanços tecnológicos na medida em que nós promovemos determinados estudos. E esses impactos eles estão concentrados, sobretudo, na releitura da ocupação que o indivíduo, que o ser humano faz no mundo e de seu emprego, de seu investimento cognitivo. Então são esses dois grandes aspectos, são essas duas grandes esferas que vão fazer aí a maior diferença dentro desse contexto específico. O caso é que esse modelo de informação e principalmente a maneira como a informação acaba sendo engendrada na contemporaneidade, ele não é de todo modo um modelo novo. E ele tem um certo impacto no que diz respeito à própria produção tecnológica e à envergadura cognitiva que nós temos hoje. Então vamos voltar um pouco, né? Se a gente for analisar de uma maneira mais específica, se a gente for olhar com um pouco mais de cuidado, a gente tem ao longo da história uma série de avanços tecnológicos que promovem certos arranques. No que diz respeito, sobretudo, ao campo informacional, que vai ser um dos campos mais impactantes para nós aqui no curso dessa presente discussão, a gente tem, em determinada medida, é, 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 grandes alavancamentos informacionais e grandes transições no que diz respeito ao impacto informacional. Pensem, no entanto, que quando a gente vai falar sobre o conceito de informação e sobre a releitura informacional, a gente está, de alguma maneira, falando especificamente sobre um processo de revisão histórica, propriamente dito, já que a gente não está acostumado a ler, digamos assim, o conteúdo que nós temos em mãos de uma maneira tão digamos assim, tão perspectivada. Tá? Mas o que significa efetivamente falar sobre o processo revolucionário da tecnologia e reinserir esse processo num contexto de transformação existencial, humana e assim por diante? Eu tinha falado lá atrás para vocês sobre o processo de evolução tecnológica recente, a gente tinha comentado 4 grandes momentos, os 4 que são aí reconhecidos entre os teóricos que estudam a questão da filosofia da tecnologia na contemporaneidade, mas é interessante observar que esses processos, eles na realidade são resultado de uma cadeia mais longa. Se a gente voltar, por exemplo, para os momentos que permitiram a observação da formação das grandes civilizações, daquelas civilizações que nós consideramos de alguma maneira berços do processo civilizatório, veja, eu não estou aqui entrando na discussão do significado do termo civilização e nem se nós deveríamos ou não deveríamos usar esse termo por sua inidoneidade linguística, tá? Eu vou deixar esse tema de lado, eu vou emprestar o termo aqui, né? A gente tem 4 grandes universos que podem ter sido considerados em determinada medida como grandes berços da civilização, por serem os lugares mais antigos, digamos assim, e que na sua antiguidade permitiram a observação de determinados avanços técnicos e tecnológicos em um primeiro momento. Esses lugares são basicamente o Egito, né? A região da Mesopotâmia,
E eu coloco região da Mesopotâmia por conta da série e sucessão de civilizações muito antigas que se sucederam ali. Então a gente vai ter os sumérios, os acádios, os babilônios, né? Vai ter eventualmente os assírios, né? Caldeus e assim por diante, né? Mas a gente poderia resumir isso à Suméria, né? Por assim dizer. A gente tem evidentemente o Vale do Indus, né? Então a gente vai ter os povos indianos e vai ter também a China como grandes nações, ou como grandes nações não, mas como grandes impérios originais aí, né? Como impérios mais antigos e que, portanto, ofereceram as nossas primeiras amostragens de um desenvolvimento técnico e tecnológico mais avançado. Veja, esses 4 lugares, esses grandes 4 aglomerados, digamos assim, eles são representativos porque eles, vamos tentar agora girar aqui um pouco mais para a questão informacional e para a questão biológica, eles representam um salto no processo evolucionário da nossa espécie. Tá? Eu não estou evidentemente eu não estou querendo ser paritário ou criar filtros aqui. A gente sabe, evidentemente, que existiram tantos outros polos constitutivos da cultura, mas eles representam um salto evolucionário, ou pelo menos eles demarcam o salto evolucionário que nós já estávamos passando, porque eles congregam certas forças, notadamente a possibilidade de comunicação escrita. E ali a gente começa a observar os tons diferenciais mais profundos da nossa própria espécie. Veja, se a gente for analisar a história desse jeito, por um sentido biológico e por um sentido biológico evolucionário, a gente não tem nem certeza exatamente de quando surge a espécie humana. Né? A gente fala que pode ter surgido entre 1 milhão e 40 mil anos antes de Cristo. Então, assim, pensem que esse span de tempo é pequenininho, né? Ele é basicamente um arco de tempo em que nós vamos ver o progresso e a evolução gradual da nossa espécie, a gente sem ter certeza exatamente de quando ela surge pontualmente, se é que se dá para falar disso, né? Se é que dá para se falar disso, ou se falar nesses termos. Nós não temos uma noção muito clara, talvez, aí, de quanto tempo antes da emergência desses grandes povos nós tivemos a demarcação propriamente dita de um uso claro da cognição, da consciência pela parte do ser humano. Nós sabemos, no entanto, que nós temos espécies paralelas que hoje atravessam certas linhas de desenvolvimento e que procuram e que acabam encontrando semelhança, um pouco de semelhança conosco, e nós começamos a entender essas espécies também como mais semelhantes a nós do que nós consideramos um dia. Se a gente pegar, por exemplo, chimpanzés, eles têm elementos que são curiosamente próximos dos nossos no que diz respeito a certos comportamentos, notadamente ao comportamento comunicacional. Claro que eles não desenvolvem certos tipos de linguagem. E aí nós voltamos para a velha questão, né, o que nos diferencia dos animais. Já vou explicar por que eu estou fazendo toda essa mistura aqui. A gente imaginou por muito tempo que o que nos diferenciava dos animais, vocês bem sabem, era a consciência, né? E a gente acabou começando a compreender, a gente começa a entender agora em estudos mais recentes, que na realidade o que nos distingue dos animais é sobretudo a nossa capacidade de produção simbólica, a nossa capacidade de representação simbólica. Isso faz toda a diferença porque é exatamente aquilo que nos torna uma espécie solitária diante da existência, em certa medida, né? No que diz respeito a outras espécies e no que diz respeito ao nosso ambiente. E o fato notável da gente ter essa capacidade de representação simbólica é o que nos permite, em determinada medida, a constituição civilizatória. Então, veja, toda a racionalidade, todo o modelo que eu estou criando aqui, ele vem justamente entrar em choque aqui. O fenômeno da constituição civilizatória ele é um fenômeno que soma muitas forças. Evidentemente, ele soma a nossa cognição. O que é a cognição nesse sentido? A nossa capacidade de compreender e transformar o nosso meio, de modo a obter resultados que a gente planeja. Né? Essa capacidade de planejamento ela não é exclusiva nossa. Ela também existe nos animais. Né? Então, espécies como chimpanzés, aves, enfim, né, golfinhos, eles conseguem criar medidas de planejamento simples para atingir determinados resultados. Eles conseguem pensar em etapas, conseguem entender certas relações de causa e consequência, certas condições para que um evento venha a tomar parte no mundo. O que nos diferencia é exatamente essa capacidade de representação simbólica. E ela é, ao mesmo tempo, digamos assim, é uma expressão do nosso avanço enquanto espécie, né? Não um avanço em relação às outras espécies, mas da nossa capacidade de progredir enquanto espécie, e ao mesmo tempo acaba sendo um dos grandes castigos da nossa espécie. Então, enquanto ela é um prêmio, ela é um castigo, enquanto ela é uma bênção, é uma maldição. Por que eu coloco isso?
Porque a representação simbólica ela atravessa de alguma maneira todas as formas de linguagem. E por atravessar todas as formas de linguagem, ela também permite tomar esses aspectos meramente comunicacionais, meramente indiciais da linguagem e torná-los em alguma medida uma capacidade de representação, uma capacidade efetivamente simbólica, uma capacidade que que vai ser engendrada na nossa habilidade criativa, na nossa capacidade de imaginação, na nossa capacidade de reconfiguração de espaços na nossa discussão sobre o sentido da existência. Ela está mergulhada, eu não vou aqui entrar em detalhes, porque não vem ao caso agora, eu não vou entrar em detalhes sobre a questão da discussão do sentido linguístico e do sentido existencial, tá? Isso não vem ao caso. Mas está aí, né? Esse engendramento simbólico, essa criação simbólica, esse gerar né? Por isso engendramento, né? Esse gerar a questão simbólica no seio da humanidade é também um gerar de uma discussão de um certo sentido existencial. O que acaba acontecendo nesse ciclo e por que trabalhar tanto esse ciclo e insistir tanto nisso? Porque é exatamente essa relação que vai nos permitir ver a expansão desses processos civilizatórios. Todos eles, de alguma forma, acontecem ao redor de uma demarcação e de uma apropriação simbólica. Né? Se a gente for olhar para a linguagem, ela surge como ferramenta de comunicação, evidentemente, ela emerge não surge não, porque não é bem o termo, né, mas ela emerge, ela tem uma emergência diante do nosso olhar histórico enquanto ferramenta de comunicação. Só que ela também tem funções apreensivas. Né? Eu estava conversando agora há pouco com uma das minhas orientandas de monografia, o professor Costa, sempre muito gentil, estava comentando Bakhtin com ela, para ela poder completar um pedacinho da discussão dela. E Bakhtin é justamente um desses pensadores que vai colocar todo esse aspecto social, toda essa inserção concreta, material, pragmática e, além de pragmática, atravessada em muitas instâncias e em muitos esquemas pela, pela nossa capacidade ou antes, pela nossa incapacidade de produzir linguagem que seja ubíqua, né, que não seja afetada em alguma medida por algum traço ideológico, social, alguma idiosincrasia, um estado pré-compreensivo, né, para parafrasear o Bakhtin. Né. Então é mais ou menos essa ideia que a gente tem aqui. A linguagem, em sua raiz, ela já não era idônea, ela já vinha com um determinado propósito, e o propósito inicial dessa linguagem, nesse caso, era o estabelecimento de uma relação clara de domínio. Né, uma relação de domínio que se iniciava em fontes, origens, em origens religiosas, em origens sagradas, né, ela se iniciava no seio das relações sagradas e era projetada para fora. E ali você vai começar a ter uma ordem, uma possibilidade de construção mnemônica, uma possibilidade de constituição histórica. Tá, mas o que isso tem a ver com informação? O que tem a ver com tecnologia? O que tem a ver com produção, Rafa? Bom, vamos começar por aí. Pensem vocês que, se nós não temos comunidades, por exemplo, que trabalham essa questão da linguagem falada, elas evidentemente vão ter, talvez, aí, sinais indiciais mínimos para poder se comunicar. Então, a partir do momento em que nós entendemos que as comunidades humanas são portadoras de linguagem, a gente entende que já existe uma bifurcação dessas dimensões que está presente. Elas podem indicar coisas no ambiente, mas elas também podem relacionar esses elementos em um caráter simbólico, e esse caráter simbólico ele pode ser afixado em termos narrativos. O que acontece na esteira disso? Veja, o desenvolvimento posterior dessa linguagem falada é justamente a escrita. A escrita ela vai ser posicionada no centro das relações porque ela transforma a maneira como nós somos capazes, enquanto comunidade, de armazenar informações e lembrar de informações. Claro que a gente está sendo bastante direto, bastante seco no que diz respeito a essa produção. Né? Tem um estudo especificamente feito por um pesquisador que trabalha com a questão informacional. Ele pensa assim: vamos tentar fazer um cálculo da informação que é possível se manter em uma comunidade. Pensem vocês que uma pessoa pode manter talvez aí o volume de informações equivalente a 2 Ilíadas, né? Que corresponderia a 5 milhões de bits de informação. E aí você pensa, faça as contas agora pensando na variação de número de pessoas que existe dentro de uma comunidade. Poderiam ir de 50 até 1000 pessoas. Uma comunidade primitiva. Então esse era o universo que você teria, né? Primitivo no sentido de primordial, né? De princípio. Esse seria o volume de informação que você poderia manter ali dentro, memorizado e comentado e transmitido para gerações futuras. Né? 2 Ilíadas por pessoa, percebem?
Então você não. Lógico, você tem um limite, você pode pensar assim, nossa, mas é um monte de coisa para 1.000 pessoas. Ele ainda fala assim: pense que muitas das informações que os membros dessa comunidade vão ter vão ser informações redundantes. Então todo mundo vai saber onde buscar água, onde buscar alimento, como caçar, como coletar, como plantar, ou muitas pessoas vão ter o mesmo conhecimento. Então se a gente for descontar ali a possibilidade de armazenamento em bits, também nesses conhecimentos redundantes por unidade de pessoa, encolhe mais, percebem? E esse encolhimento ele mostra uma limitação muito grande. Tá, mas e qual é a importância disso, Rafa? Bom, a gente tem que parar para pensar que as realizações humanas elas são constituídas a partir de um mecanismo muito simples. Você coleta informação, você processa a informação, você responde a informação. Esse é o mecanismo, né? Basicamente, isso é uma releitura do fenômeno, né? Em que você contempla um determinado circuito de acontecimentos, individualiza objetos, começa a responder esses objetos e começa a compreender o teu encaixe, a tua interação nesse mundo, principalmente no que diz respeito à fenomenologia existencialista. Isso é uma releitura. Eu trabalho por dados, lembrem que a gente já comentou isso, esses dados eles são transformados em informações, eles ganham sentido, e a partir desse momento eu ajo com base nesse caráter, nesse critério informacional, né? Cara, se a gente parar para pensar bem, o que a gente está fazendo no final das contas tem uma relação profunda com a quantidade e qualidade das informações que nós podemos aferir, né? Então, nós geralmente vamos buscar informações mais ligadas àquilo que nos interessa e que tem um certo contato, um tangenciamento imediato com os nossos interesses, preocupações, com as nossas demandas para a sobrevivência. A grande questão que vem na esteira disso, no entanto, e que precisa ser lembrada, é que certas informações que não são tidas, evidentemente, não podem ser aproveitadas e podem levar a decisões bastante equivocadas, né? O que significa dizer, portanto, que uma comunidade que não tem condições de armazenamento informacional, tem menos condições de armazenamento informacional, tem menos condições de tomar decisões adequadas. Então existe todo um traço, todo um tráfego comunicacional que pela escrita é incrementado, fortalecido e consolidado. Nessa consolidação, também se amplia a capacidade de tomada de decisões, amplia-se, por exemplo, o esquema de facilitação e fluência informacional, amplia-se a capacidade de congregação, implica-se a capacidade também nesse sentido de você, e amplia-se também, né, a capacidade de você agregar pessoas à tua comunidade. Então toda a constituição civilizatória ela depende da linguagem. Mais especificamente, ela depende da linguagem escrita, que é capaz de armazenar para a posteridade uma série de informações que já não precisam ser revisitadas pelas pessoas individualmente em um processo longo e extenuante, a partir do qual elas têm que exercitar suas memórias já sempre. O Sócrates, como eu já comentei várias vezes com vocês, ele morria de medo disso. Ele dizia que se a gente começasse a usar esse serviço de bibliotecas, a cabeça ia ficar preguiçosa porque a gente não ia mais exercitar a memória. Claro, ela abandona um pouco a necessidade de sobrecarga mnemônica, mas ela não desaparece a memória, ao contrário, ela ainda precisa ser exercitada, só que agora com outro propósito, ela tem outro sentido. Não é simplesmente armazenar a informação, mas é colocá-la em movimento e concatená-la em movimentos, em exercícios lógicos, em exercícios racionais, né? A escrita possibilita isso para a gente, né? E não só a escrita, mas também a maneira como essa linguagem vai ocupar o espaço é super importante para a constituição civilizatória. A gente sabe, por exemplo, que todas as grandes civilizações dependeram tremendamente de grandes esquemas de comunicação e de uma tentativa de superação das dificuldades criadas pelo espaço. A gente sabe que isso aconteceu na Babilônia, sabe que isso aconteceu entre os povos da Índia, sabe que aconteceu certamente na China, com a criação da burocracia chinesa é uma resposta ao esparramamento territorial, acontece em Roma, acontece entre os gregos, acontece nos Andes, acontece em todo lugar em que você tem a formação de grandes civilizações. Você tem elementos que estão conjugados para formar essa capacidade de fluência informacional e, portanto, essa capacidade de desenvolvimento cognitivo dos indivíduos e de trabalho cognitivo conjunto, né? Se você, por exemplo, por que eu falo de Roma e da China? China, com a burocracia chinesa, ela tentava facilitar a comunicação e incorporar comandos que não poderiam ser dados de imediato a procedimentos que seriam reproduzidos na distância. Roma fez questão, no seu período do fim da República e início do Império, de construir estrada para tudo que foi lado, para facilitar a comunicação e ter um sistema de mensageiros que pudesse funcionar para oferecer ordens e dar informações das ocorrências, mesmo nas zonas mais distantes do Império. Então, tudo isso tem uma acomodação muito forte nesse assim chamado processo civilizatório.
Tá, e por que eu estou colocando isso? Porque todo esse processo civilizatório, ele também promove gradualmente uma série de transformações nas nossas maneiras, no nosso olhar produtivo. Ele passa a exigir mais, passa a estabelecer modelos produtivos e sobre esses modelos produtivos passa também a promover grandes lineamentos de desfrute. Basicamente o que permite, por exemplo, a contemplação e observação da construção de grandes obras, né? Então você vai olhar, por exemplo, as maravilhas do mundo antigo, vai olhar obras que foram, de alguma maneira, a expressão da grandiosidade dos impérios que eles produziram, e eu não estou falando isso em sentido laudatório, tá? Não é isso. Mas essas grandes obras, elas foram. Houve a possibilidade, suas condições de possibilidade estiveram firmemente vinculadas a essa capacidade de congregar muitos recursos, né, que vem justamente desse aparelhamento informacional, vem desse aparelhamento linguístico, desse aparelhamento simbólico. Vocês vão me dizer assim, tá, mas o que uma coisa tem com a outra? Além da gente ter informação como eixo de facilitação dos pontos de descoberta de recursos, do fazer científico, da possibilidade de desenvolvimento de novas técnicas e assim por e novas tecnologias, a gente também tem esses elementos simbólicos como determinação de tecnologias de poder. Como eu disse para vocês, as primeiras linguagens surgem, principalmente no seu âmbito escrito, na sua dimensão escrita, como determinações memoriais de grandes feitos de heróis, de grandes feitos de monarcas, de comandos, de rituais. Tudo isso tem características religiosas ou quase religiosas e sempre potestativas. E por conta disso, essas linguagens elas estão literalmente envenenadas, contaminadas pelas relações de poder. Elas fazem com que você consiga manter um corpo gigantesco de pessoas submissas. Elas servem para uma relação de domínio. Certo? E isso é o mais perigoso, porque com o passar do tempo, a transição do que nós chamamos de paradigmas civilizatórios vai mudando um pouco o olhar que nós temos sobre isso. Às vezes, o discurso ele vai servir justamente para que você mascare esses elementos. É como Max Weber colocava lá. Por que eu vou ter o desenvolvimento, por exemplo, de certas realidades em que a autoridade ela vai se expressar através do carisma ou vai se expressar através da tradição? Porque dessas formas eu não preciso usar força para manter o domínio que eu tenho. Então são linhas ou são estilos, são estratégias de dominação que estão engendradas aí. O Weber lê dessa forma, né? Isso acaba sendo de fato engendrado, bem construído, quer dizer, gerado dentro da organização do Estado e dentro da organização comunitária, então não é incomum. Se a gente for olhar paradigmas civilizatórios posteriores, a gente vai perceber que não existe uma grande diferença a rigor no que diz respeito à escala das relações de dominação. Mas existe de fato uma diferença em como você trabalha essa linguagem e em como essa linguagem permite promover o escoamento de certas formas de agressividade e violência dentro de um determinado meio. Então você fala, por exemplo, o discurso, por exemplo, de grandiosidade, o discurso civilizatório de Roma, ele foi super importante para manter a lealdade dos grupos que efetivamente lutavam, né, da população que efetivamente ia para a linha de frente, pessoal que se alistava nas legiões, para manter, por exemplo, a fidelidade curial no império, né, então dos grupos, as casas de conselheiros locais, de grandes famílias locais, como se fossem casas senatoriais locais, né, fora de Roma, manter a fidelidade desses curiais era importante. Eu vou dar um outro exemplo aqui, aliás, né? Uma família curial, por exemplo, em qualquer cidade provincial, em qualquer grande centro de província, ela tinha como obrigação tirar do próprio bolso recursos para manter a organização da urbs, para manter a estrutura física da urbs e para manter a aliança das civitas ou quivitas, né? Porque como é que ela fazia isso? Através de festividades, através da preservação dos prédios públicos, da preservação das ruas, das avenidas, das estradas, pagamento de pessoas que fariam determinados serviços nesse espaço comum. Tudo isso é manutenção de uma estrutura simbólica, né? Não deixa de ser. As casas curiais elas só vão perder força quando o império já está caindo aos pedaços e elas começam a perceber que não vale mais a pena, né? Porque isso significa que o fato de você manter aquela representação simbólica imperial nesses lugares tinha como função primordial manter um bom status com relação a Roma. Como isso não funciona mais, não faz mais diferença, né? Então eles são mais interessados em tentar construir poder pessoal do que propriamente manter essa legitimidade simbólica do Império Romano nas terras que estão fora da Península Itálica, né? Principalmente. Então, assim, na verdade, a gente tem aí, mesmo na transição de paradigmas civilizatórios, a manutenção dessa noção
de que representações simbólicas impõem determinadas relações de domínio. E talvez agora já fique mais claro como a coisa vai se conformando aos poucos, né? A gente vai falar que, por exemplo, quando a gente vai falar de revolução digital, ela aparece dentro de um contexto mais amplo, que a gente já começou a discutir. E agora, vou atacar por um ângulo talvez um pouco mais tradicional, né? Que é o das grandes revoluções, das 3 revoluções industriais, né? A gente tem uma primeira revolução industrial que envolve o ciclo de construção das maquinofaturas graduais, né? A gente vai entrar na ideia da maquinofatura, depois o movimento a vapor ali dentro, né? Depois disso nós vamos entrar no âmbito das outras tecnologias através daquilo que se chama de intensificação das forças ou das formas de energia que movimentam essas máquinas, né? E depois disso a gente vai ter a revolução tecnológica, que vai aparecer ali em 1970, 1980, né? E hoje a gente tem esse lugar da revolução digital, né? Que já é aí um espaço em que nós saímos dessa tomada, dessa possibilidade de automação, né, computadorização dessa dimensão produtiva e chegamos a esse novo lugar que é o lugar da digitalização das relações, a digitalização da produção e a digitalização do produto, né? Então a gente chegou num novo universo aí. Claro que esses universos todos eles estão profundamente envolvidos em relações simbólicas. Deixa eu só traçar mais um paralelo antes de entrar especificamente nelas. Vejam que essas revoluções elas têm traços muito curiosos, elas têm traços muito parecidos e parece existir uma certa ordem que tem que ser seguida nessas revoluções. Vamos pensar, por exemplo, que a gente diz assim, mas a revolução, né, ela na realidade começa ali nos séculos 8 e 19. Na verdade, ela é produto de um processo intelectual muito mais longo, né? Que já vem acontecendo desde a antiguidade, no sentido de você tentar promover a alienação e automação de determinados processos, de você tentar de alguma maneira incorporar elementos que facilitem e façam refluir o teu processo produtivo, né? Então, ao lado dessa questão que é a questão da transformação cognitiva, da manutenção e preservação do conhecimento, existe também um lugar de constituição, um lugar de alimentação e constituição desse incremento técnico das relações. Por isso, lá no começo do semestre, a gente insistiu tanto, quando vocês haviam colocado a definição de tecnologia, em coligar tecnologia com técnica, né? Esses dois lugares são lugares que tentam procedimentalizar a produção em alguma medida. E nessa procedimentalização, eles acabam ganhando um espaço na construção simbólica e imaginária do ser humano. E a partir dali, eles vão sendo forças constituintes de um novo conjunto de relações históricas, de um novo fenômeno, a rigor, né? Agora vejam que a maneira como a gente coloca essa questão da revolução digital e o lugar em que a gente encaixa essa revolução digital, ele é um lugar muito peculiar, ele é um lugar talvez muito delicado para nós. Por quê? Porque ele também envolve toda a soma, todo o conjunto de qualidades específicas que dizem respeito às relações de poder e às relações de dominação já inseridas em revoluções anteriores, né? Então, o que significa isso dentro desse contexto? Significa que se nós atravessamos uma revolução industrial, ela carregou consigo certas relações simbólicas e, ao mesmo tempo em que carregou essa carga simbólica, trouxe consigo essa carga simbólica, estabeleceu domínio sobre algo, sobre grupos de pessoas e assim por diante. Como que funcionou isso? Eu não vou aqui ficar recuperando Marx, tá? Ele fala sobre modo de produção, né? Classe dominante, o escambau A4, não é isso que eu estou procurando, tá? Eu estou procurando fazer um outro olhar aqui, até porque esse olhar ele tem características mais sociológicas e econômicas. Talvez por uma perspectiva filosófica seja mais fácil olhar, pensando que no curso da Revolução Industrial muitos discursos foram trabalhados, foram adequados e projetados, no sentido de tentar mostrar que o processo de exploração desse movimento da Revolução Industrial era um processo adequado. A gente vai ter um domínio específico e relacionado a partir do discurso, por exemplo, sobre grupos colonizados, né? A gente fala, mas o processo de colonização lá no século XVI, XVII, cara, no 18 e no 19, principalmente no 19, ali, que é quando o olho da Revolução Industrial acontece, né? Então de 1830, 37, 40, 50, 1850 a gente já tinha ali uma Grã-Bretanha 50 para 57, uma Grã-Bretanha industrializada. Ele é um processo que, ao mesmo tempo, quando ele se projeta para regiões colonizadas, ele tenta desfazer a possibilidade de você ter
manufaturas nesses espaços para que não haja concorrência com o estado das maquinofaturas presentes nas metrópoles, né? Então a Grã-Bretanha é campeã para isso. É, ela vai, por exemplo, trabalhar com a ideia em território da Índia da compra do algodão para poder fazer o material na indústria têxtil, para poder produzir tecido na indústria têxtil, sendo que na própria Índia já existe um mercado que promove essa produção. O que eles fazem então? Eles sistematicamente trabalham para promover o desmantelamento desse lugar desse núcleo de manufaturas, mantendo a produção do algodão como algo importante, vão recolhendo essa produção para si e eles maquinofaturam um tecido e daí revendem para a própria Índia. Então eles estão ao mesmo tempo criando mercados consumidores e criando com isso também um ethos, uma espécie de um ethos da colonização. Olha, você adquire os bens maquinofaturados de mim, você me vende as suas commodities, aí você me vende matéria-prima e acabou-se, né? Então esse desenho, ele também é um desenho que traz um certo ethos, um tipo de, digamos assim, de patriar ou estabelecer despatriar determinadas práticas e garantir a exclusividade delas, né? Então defender determinados esquemas de evolução e determinados esquemas de constituição técnica, né? Isso é uma relação de domínio. Outra, né? Você começa a ver, por exemplo, como a Grã-Bretanha foi redesenhada pela presença das indústrias ali, né? Pela constituição das indústrias, de cidades que efetivamente não estavam no mapa antes, mas que foram constituídas por conta do movimento da Revolução Industrial. Essas cidades elas foram desenhadas arquitetonicamente, preparadas, digamos assim, para que elas basicamente fossem grandes pátios, grandes alojamentos para o trabalho industrial, né? Então, assim, você tem na realidade, ou foram cidades que foram preparadas, e geralmente isso era em zona portuária, não é à toa, porque fica mais fácil recepcionar a matéria-prima e mais fácil descarregar o material maquinofaturado. Então, assim, você vê que existe também uma dominação do espaço. Hein? Então, veja, por isso que eu falei que eu não queria falar de Marx. Né? Então, existe um desenho do espaço, um desenho cultural, um desenho sobre os corpos, um desenho sobre o espaço que está sendo elaborado aí, né? Isso é um legado que acaba permanecendo com a Revolução Industrial. Quando a gente vai mudar, por exemplo, as formas de combustível e, portanto, as formas de fornecimento de energia para esse maquinário, vai promover certos desenvolvimentos tecnológicos na segunda, na terceira revoluções industriais, a gente começa a perceber que esses movimentos que se instauram, eles de alguma maneira também redesenham o espaço, também restabelecem relações de domínio. Se antes eu tinha, por exemplo, o indiano produzindo algodão para vender para o britânico, hoje eu tenho, por exemplo, né, dentro de um contexto já de uma terceira revolução industrial, um etíope fabricando uma placa de sílica, né, para uma máquina, para um equipamento. Eu tenho hoje, por exemplo, uma Índia que acolhe, por exemplo, trabalho terceirizado de grandes empresas. Né? Então, eu posso, por exemplo, sentar aqui e fazer trabalho um trabalho terceirizado de teleatendimento para uma empresa que está nos Estados Unidos, que está na Europa, sei lá eu aonde, e ganho meu troco dessa forma, e eles basicamente expulsaram esse trabalho que não era interessante para eles. Né? Você tem nesse sentido, você tem com essa mecânica também uma relação de dominação. Né? E você tem uma relação de refluxo, de reestruturação do trabalho. Veja, eu já vou chegar na parte em que essa escrita que nós colocamos e essas relações de produção e trabalho se reencontram. Tá? Só segura um pouquinho aí. O que acontece na Revolução Digital? A Revolução Digital ela é extremamente subversiva, mas ao mesmo tempo ela tem uma genialidade que lhe é própria, porque ela começa a explorar as relações de modo a sublimá-las e de modo a torná-las cada vez mais imateriais. Imaterial não é bem o termo, ela virtualiza as relações, tudo passa a ser virtual. Né? E eu já comentei com vocês, eu quero criar a distinção entre virtual e atual para o semioticista, que talvez seja mais precisa aqui. O atual é aquilo que está acontecendo aqui agora, concretamente, diante dos teus olhos e que, uma vez acontecido, desaparece. Ao mesmo tempo, é aquilo que é de mais real, de mais efêmero, mais próximo do real, mas é o mais efêmero. Né? Então, o momento, por exemplo, em que eu estou aqui sentindo o cheiro do meu café e bebendo ele, é um momento super efêmero, ele vai passar. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso chegar mais perto da experiência de beber o meu café. Percebem? O virtual não, olha, pelo fato de a gente estar gravando isso aqui, agora vai ficar aí online
existe uma virtualização dessa imagem, dessa cena, ela pode ser eternizada nesse sentido, Rafael tomando café. Algo se perdeu, algo profundo se perdeu, que é o próprio gosto, a própria experiência do café. Nesse caso, gelado, né? Já não é uma experiência tão agradável assim. Mas tá aí a experiência do café, né? O que acontece dentro desse contexto é que ela foi eternizada, ela está agora registrada para a posteridade, mas ela se perdeu enquanto tal. Mas ela agora é imortal, é uma experiência imortal, e essa discussão boba é uma discussão imortal, né? Aspas, né? Ela também tem a sua efemeridade, mas ela está ganhando espaços, né? O auge do virtual seria quando você virtualiza através dos teus pensamentos, né? Daí tem um movimento próprio de virtualização ali que tangencia a abstração conceitual. Né? Não é exatamente a abstração conceitual, mas tangencia, assim como tangencia o processo mimético que você constitui na tua cabeça para entender as coisas. Bom, o que acontece nesse contexto, né? A digitalização, né, que isso envolve, ela também traz essa virtualização para outras coisas. Então, a obra escrita, por exemplo, que era perecível e que tinha limitações para alcançar pessoas, de repente explode e na virtualização ela tem alcance total e eternidade. E maleabilidade total. Ela pode ser muito facilmente transformada. Né? Ela é mais transformável, ela é mais dúctil. A imagem então nem se fala, né? A gente sabe ver o que está acontecendo, a gente tem inclusive hoje softwares que permitem a gente transplantar rostos de pessoas, criar novas cenas, maquiar, que facilitam isso. Você não precisa você nem precisa mais do domínio técnico de um editor para fazer isso. Você tem ferramentas de edição que são super práticas, né? Que você usa para brincar em redes sociais, por exemplo, usa para brincar no teu computador, né? Para fazer brincadeira de Whats. Então, assim, você tem essa digitalização, ela traz tudo isso à tona. Ela torna perene, mas muito mais fugaz. Né? Ela traz um outro tipo de efemeridade, que a gente pode chamar de ductibilidade, que não é o desaparecimento da própria coisa, mas é o viver da coisa sob outras formas a partir da intervenção de alguém. Né? E o mascaramento dessa intervenção. Né? Isso é que é o mais interessante. E aí o que acontece? Nesse contexto todo, essa possibilidade de uma revolução digital, ela traz também novos processos de dominação e novos processos de emancipação que a gente já vai discutir. Né? A questão é que ela é herdeira direta, talvez, de uma outra linha de considerações. Né? A gente tem duas grandes frentes que eu acho que estão trabalhando coordenadas aqui. A primeira dessas grandes frentes é essa frente da explosão informacional. Mas a segunda grande frente é o uso dessa informação e a tentativa de autonomizar a resposta diante da informação. Como assim? Veja, a gente passou ao longo de séculos e séculos por um processo de alienação e automação. Quando eu falei agora há pouco, por exemplo, sobre a questão da produção tecnológica, e quando eu falei lá atrás sobre a questão do artefato tecnológico, eu estava me dirigindo especificamente, né, eu acho que, aliás, não é que eu estivesse me dirigindo especificamente, mas a forma mais exemplar de tudo isso é o processo de automação. Tá? E esse processo de automação, ele tem como característica central aí, talvez, um conjunto de leituras que dizem respeito mais especificamente a como eu trabalho o processo produtivo fora do meu próprio corpo e fora da minha própria capacidade da minha capacidade imediata de transformação. Automatizar, por exemplo, se eu vou falar em automação, eu posso dizer que um moinho de vento é uma forma de automação. Né? Uma roda d'água é uma forma de automação. E essas formas históricas elas vão se tornando cada vez mais sofisticadas. E aí a gente começa a olhar efetivamente para processos de automação quando a gente começa a impulsionar esses processos por combustíveis, então vapor, eventualmente combustível fóssil de outras naturezas, né, como óleo, gasolina, sei lá eu, né, o diesel e por aí vai, né, ou eventualmente por outras formas de energia, como né, tudo que a gente vê hoje a título de desenvolvimento, desde biomassa até esses aparatos todos que a gente vê de beneficiamento de material radioativo e por aí vai. Né? Tudo isso envolve a possibilidade de processos de automação. E quanto mais eu produzo energia, maior a minha capacidade de automação. Né? Isso também tem que ser levado em consideração. Veja que na leitura que nós fazemos, no desenho geral que nós fazemos com relação a esse salto
nós podemos, quando nós falamos especificamente sobre esses processos, nós também podemos começar a entender que a automação ela fica um pouco aquém das nossas expectativas, porque a automação ela envolve necessariamente o teu acompanhamento do processo. Então ele facilita o processo que você está realizando, mas ele não existe independentemente de você. Você ainda tem, daí você tem estágios de automação, né? Você pode falar, por exemplo, sobre um estágio inicial de programação, um estágio intermediário e um estágio avançado. Você pode dizer assim, olha, tudo que a máquina vai fazer, você tem que programar, ela só vai fazer daquele jeito. Isso é inicial, né? É bem simples. Aí você tem esse estágio mediano em que a máquina pode ser programada para responder de formas diferentes em situações diferentes, ou o complexo em que há uma adaptação constante desses procedimentos. E quando a gente chega na automação complexa, a gente descobre a magia da coisa, que é a seguinte: nós, enquanto interventores, voltamos lá no comecinho da nossa sessão de hoje, nós recolhemos informações e respondemos. Nós somos capazes de interpretar informações. E nós somos capazes de selecionar as informações necessárias em um dado ambiente. E aí vem o estalo. E se nós fizéssemos alguma coisa que se parecesse com o ser humano nesse sentido? Um robô, por exemplo. A gente já falou sobre personalidade jurídica de robôs, né? Ou, não precisa necessariamente falar em robô, mas uma inteligência artificial, um agente autônomo, um agente artificial autônomo. Se a gente criasse isso, não um braço mecânico que repete a mesma tarefa, mas um ente que é capaz de coletar informações, responder e adaptar-se na medida em que essas informações são coletadas e na medida em que elas são postas, dispostas e novas informações são obtidas de acordo com as respostas que esse agente autônomo oferece. Né? Então aí a gente passa a pensar agora nessa possibilidade dessa nova invenção que a gente discutiu lá atrás, só que agora eu quero olhar sobre o sentido das relações de trabalho, sobre o sentido da produção para esses mesmos entes. Então esse é o meu alvo agora, esse é o meu marco. Tá, mas e daí? Como é que vai funcionar isso? Essa é a grande questão, né? É mais fácil, num primeiro momento, a gente não falar, porque o que acontece? Eu já tinha falado para vocês que robô, ele basicamente é uma inteligência artificial, um conjunto de algoritmos e inteligências artificiais acopladas a um corpo, que vai ter percepção sensorial, mobilidade, né, autonomia para a mobilidade, e vai ocupar um lugar no mundo. Isso pode ser invertido no sentido específico de você ter uma inteligência artificial que não tem barreiras, né? Que basicamente ela fica alojada em determinado servidor, mas ela vai se imiscuindo aonde ela precisa trabalhar e vai funcionando ali e acabou-se. Né? São abordagens muito diferentes. Né? Mas uma coisa a gente pode colocar de toda forma, que existem campos ou ramos que essas inteligências vão abordar e a gente vai fazer a adaptação desses elementos, dessas ferramentas, para cada uma das esferas de trabalho específicas, né, que a gente for abordar, o que a gente for atacar. Então, por exemplo, uma inteligência artificial ela pode, em determinada medida, funcionar para fazer... A gente tem exemplos, eu não vou entrar em todos eles, a gente pode falar ainda da máquina, da inteligência artificial que supostamente derrotou o Kasparov em uma partida de xadrez, pode falar sobre máquinas e inteligências artificiais que foram programadas para responder minimamente a impulsos humanos e a diálogo humano, pode falar sobre, né, enfim, inteligências artificiais fazendo cálculos, fazendo leituras, e enfim, não importa, né? Tem vários exemplos aí. A minha questão é que nós temos ângulos de ataque, tem pontos em que nós podemos promover um desenvolvimento mais adequado dessas inteligências, né, e, portanto, dessas ferramentas de trabalho, e agora talvez fique claro onde eu quis chegar com tudo isso, vai promover, uma mudança cognitiva feroz na gente. 2, vai promover também uma mudança muito grande no que diz respeito ao âmbito das relações de trabalho e das relações de sobrevivência do ser humano em consequência, né, que é o meu lugar final com toda essa discussão. Desculpe, que agora secou a garganta, deu sede. E aí, o que acontece? Essas máquinas, elas vão ter, evidentemente, né, esses agentes autônomos, eles não vão permanecer estáticos, e para que eles sejam completos e comecem a fazer o que nós fazemos, eles precisam de certos elementos. Então, eles precisam, por exemplo, promover a captação das informações, né, do ambiente. E essa captação de informações ela tem que ser seletiva em nível suficiente para que eles possam, digamos assim, atender as demandas de uma determinada tarefa. Pronto, então aí já tem um elemento.
Também não pode ser que, que esses agentes só recolham informação e devolvam, né? Através de uma ação, né? Isso é um trabalho muito mais parecido com um trabalho de automação, né? Que vai trabalhar em um determinado espaço, pode até fazer o recolhimento informacional, mas tudo que ele faz é transmitir esse aparelhamento informacional para um espaço, uma esfera de output, que eu vou lá, como ser humano, leio, e daí devolvo com as respostas e com a programação que me interessa, né? Na verdade, a ideia é que o próprio agente responda por conta e aprenda por conta. Então ele tem que captar informações, saber julgar que informações são essas, mas mais do que isso, tem que ter uma capacidade de se reprogramar por conta própria diante, né, de se reconstituir por conta própria diante daquilo que ele capta. E aí a gente entra nesse âmbito do chamado machine learning, né? E aí a gente tem tipos e tipos de machine learning. E todos eles são um pouco perigosos, né? Porque a gente não conhece as consequências exatas do impacto desse machine learning, né? Tudo ainda depende muito dos influxos informacionais e o equipamento não define, não diferencia a informação dada de uma informação que é propositalmente inserida, muitas vezes, né? Isso significa basicamente que a gente ainda tem uma imprevisão muito grande a respeito do que pode ser feito, mas eu não estou hoje pensando nas consequências, né, e, portanto, nos danos possíveis e na resposta jurídica a possíveis danos. Eu estou pensando especificamente no que o machine learning significa para o cenário da produção. Então, por exemplo, a gente tem duas linhas de machine learning aí que podem ser consideradas. Tem várias classificações, tá? Eu não vou entrar aqui, porque daí tem famílias. Se a gente for olhar, por exemplo, o sentido programacional, tem famílias de machine learning. Algumas delas vão tentar produzir esquemas algorítmicos que reproduzam o pensamento humano, que reproduzam o funcionamento de um neurônio ou de um conjunto de neurônios no cérebro. Colocando zonas de input, cruzamentos informacionais e zonas de output, ao passo que tem outros que vão simplesmente colocar informação, relação da informação com uma cadeia informacional mais ampla, resposta. Então ele não tem, tem famílias e famílias, mas eu não quero entrar nisso porque isso daí já é lá, quando o Norvig e o Russell vão discutir a questão da própria programação dessas inteligências, né? Eu quero me concentrar nessa outra classificação que fala da nossa interação com o machine learning, né? Pode ter ali, então, machine learning supervisionado ou não supervisionado. O supervisionado é quando a gente está junto e a gente percebe o que está sendo alimentado para a máquina, a gente está alimentando constantemente, né? E aí a gente tem dois jeitos de fazer isso. A gente pode fazer basicamente por uma espécie de aglutinação ou por uma espécie de remissão. Então a gente vai lá e começa a aglutinar dados para ver o que a máquina faz, ou a gente faz com que a máquina volte sempre, com que o agente autônomo volte sempre para um bloco de informações originais que a gente deu e bata isso com aquele bloco de informações. A gente está sempre promovendo essas remissões ou aglomerações de informação. Tá? Então são duas saídas aí dentro do campo do machine learning supervisionado. No caso do não supervisionado, aí vai depender muito de como ele vai fazer a agregação e o julgamento dessas informações por conta. E a gente pode fazer isso por cluster ou por quebras mínimas de dados. Então, como é que você faz isso por cluster, né? Ele pega o pacotão de dados e joga tudo ali tentando dar coerência. Quando a gente faz por fragmentos de dados, ele vai pegando fragmento por fragmento e vai ligando com todas as outras pontas que ele já tem agregadas. Daí ele vai tentando reconstruir de alguma maneira o seu conjunto, o seu quadro de respostas de acordo com isso, né? Assim, claro que isso, assim, eu já vi muita controvérsia com relação a isso, né? Tem gente que fala que é impossível programar uma inteligência artificial completa ainda hoje, que dá um trabalho do cão, que é muito complicado, né? E que você precisaria da ajuda de uma inteligência para programar e tal. Pode ser, a gente conseguiu chegar aí num nível de resposta lá de uma criança de 4, 5 anos de idade para a maioria dos problemas, e geralmente essas inteligências artificiais são bem restritas, elas têm um gargalo de ação, né? Tem gente que fala que não, que a única coisa que falta é a disposição da gente fazer, né? Enfim, né, depende muito do impacto que a gente espera ter e dos limites que a gente quer dar, né? Aí depende muito do olhar de responsabilidade que a gente tem. O que me interessa mais especificamente aqui é começar a perceber que com machine learning, com a autonomia, com a capacidade de captação informacional praticamente autônoma, nós começamos a ter agentes que podem servir como substitutos para muitas atividades humanas. E esse é o ponto a que eu queria chegar. Lógico, eu não vou falar das relações de trabalho hoje, tá? Eu quero só preparar o terreno para a gente discutir isso na próxima sessão. Então, hoje, o ponto a que eu quero chegar é exatamente isso. Quais são os fundamentos de uma substituição laboral? Como é que ela começaria a acontecer e quais impactos nós poderíamos prever? Veja,
Diante de tudo que a gente colocou, a primeira grande questão é: nós estamos passando por um impacto, por uma transformação cognitiva da magnitude gerada pela escrita. Né? Se a gente voltar ao Derrida, ao Levi-Strauss, ao Jung, sei lá, principalmente ao Derrida, ao Levi-Strauss, né? Nós vamos ver, nós vamos perceber que a escrita ela teve esse impacto porque o Derrida fala, ela basicamente deu objetividade para a palavra, perenidade, ela consolidou objetivamente as coisas ditas. Quando o dito era memorizado e às vezes sofria alterações e percursos, e era antes um jogo de um esquema de confiabilidade mútua entre as pessoas que se lembravam ou não lembravam de um determinado evento, situação, coisa que o valha, agora as palavras estão registradas em texto, elas estão postas ali, consolidadas. Né? Nós estamos vivendo uma revolução muito parecida, não vou dizer parecida no sentido de conteúdo, mas próximo na gravidade do seu impacto. Né? Ela é um ponto de rompimento com velhas maneiras, com velhos olhares civilizatórios. Né? Não que deixemos de ser humanos, não é isso. Né? Mas ela ela traz um impacto no que diz respeito a esse acesso a essa zona, esse alçar civilizatório. Por quê? Se a gente for olhar de uma forma mais específica, talvez mais cuidadosa para esse processo, a gente vai começar a perceber que a cognição já não pode ser a mesma, porque nós passamos a depender para muitas das nossas atividades mais complexas do que o equipamento faz. Isso a gente já tinha visto. Só que agora a gente tem que começar a entender também como isso transforma a nossa esfera fenomênica. Como assim? Pensa assim, ó, a máquina ela passa a promover processos de cálculo e de exposição de resultados que vão muito além da capacidade cognitiva humana, que significa que o ser humano tem duas saídas. Abandona o processo à máquina. 2, se torna supervisor e produtor da máquina, por assim dizer, ou do agente autônomo, que vai fazer isso. Então ele foi automaticamente deslocado no âmbito de suas atividades. Né? Ele passa agora a ser substituído, mas ele passa a ser aglutinado numa zona de especialização mais específica. Mas não é o caso para todas ou todos. Tem pessoas que querem ou vão continuar em suas áreas, ou cujas áreas não são inteiramente substituídas por processos analíticos como esses. A gente pode falar aí, por exemplo, da transformação que o judiciário sofre. Ele se beneficia de uma análise de dados, sem dúvida alguma, né? Mas ele não substitui a capacidade de julgar. O que significa dizer, portanto, que essas pessoas passam a ser auxiliadas por essa capacidade de produção de cálculo, dedução, aglutinação informacional, mas elas próprias continuam usando, exercendo atividades autônomas que se valem desses elementos como ferramentas. Né? E aí a gente começa a ter esse trabalho que vai flanqueado aí, né? O trabalho humano ele é flanqueado e flanqueia o trabalho da máquina. Aqui a gente já tem dois impactos fenomênicos bastante distintos. Um em que o ser humano é substituído pela máquina e outro em que ele é complementado. Então é nesse sentido que eu falo que existe uma transformação cognitiva. A gente tem também duas grandes linhas de cognição aqui que surgem. A primeira é a de que o ser humano é liberado para se dedicar a trabalhos, a processos que não estão incluídos na inteligência artificial ou que são feitos de uma maneira muito desafortunada e desastrada pela inteligência artificial. Ainda que as pessoas mais entusiastas queiram dizer assim, não, a inteligência artificial substitui em tudo, é melhor em tudo. Não. Concretamente não. Por exemplo, a produção artística, que muitos têm defendido, dizendo assim, não, agora já se produz arte por máquina. Não, volto a insistir nesse ponto. Não. A máquina consegue copiar, ela faz mimese, ela não produz artisticamente, ela não produz criativamente, ela não consegue, ela não sabe trabalhar com metáfora, ela não sabe inventar. Tá? Então, não. Né? Diante daqueles que insistem em dizer que porque agora a gente tem lá uma sinfonia completa do Beethoven por conta da máquina, que a gente tem música sendo feita, música pop sendo feitas pelas máquinas e que são aí muito próximas das músicas mais populares do Escambau A4, eu respondo muito simplesmente dizendo o seguinte: quando o pesquisador tentou fazer uma máquina escrever um livro, um poema, ela fracassou fragorosamente. Quando tentou fazer a máquina montar sem referências, uma peça de arte, fracassou fragorosamente. O espírito humano tem um lugar relevantíssimo nesse trabalho, tanto que os pesquisadores que estão se aprofundando no tema dizem, olha, criação, arte, processos metafóricos, leituras metafísicas, isso não pertence ao terreno da atividade que possa ser desenvolvida pela máquina. Então aqui a gente tem um filão, o ser humano se voltar para essa cultura artística, para a dimensão cultural, para a dimensão sêmica, né, para a dimensão significante da sua existência, para a dimensão simbólica da sua existência e explorá-la com mais aprofundamento. 2.
a possibilidade de o ser humano ver complementada a sua atividade com isso, não pensar essa máquina autônoma como um outro, mas pensá-la como uma extensão de si. Percebem? E enquanto extensão de si, essa máquina autônoma passa, portanto, a complementar processos mentais do humano. Percebe? Então a gente já tem aqui duas possibilidades de revolução cognitiva em sentido próprio. E aí a gente continua, a gente pode continuar observando aqui essas grandes alterações. Né? A gente pode, por exemplo, contemplar alterações em sentido mecânico. Né? Tem pessoas que falam, por exemplo, que o setor agrícola teria grande dificuldade em ser automatizado dessa forma, em passar por um filtro de inteligências artificiais. Tem outras pessoas que dizem que existe uma afetação média nesse caso, que seria razoavelmente possível, ainda que não plenamente possível. Né? Vai saber. A gente já tem algumas demonstrações aí de que no mínimo, dá para você chegar no mínimo aí em um estado médio de automação do setor, né? Mas enfim, e de uso da inteligência artificial no setor. Talvez, vamos ver, né? É diferente automatizar e colocar uma inteligência artificial para trabalhar. Tem pessoas que falam também, por exemplo, muitas vezes em determinados trabalhos de alta cognição, trabalhos científicos importantes, ou esferas de trabalho de produção científica importantes, que poderiam passar por um filtro de substituição das máquinas, permitindo assim que as pessoas que trabalharam com especialização até então se tornassem mais dedicadas para o trabalho criativo e gerador nesses campos. Uma coisa, no entanto, parece ser assim meio que um ponto pacífico entre todas e todos, né? As humanidades de uma forma geral, os trabalhos, as humanidades, as artes, isso tudo ainda pertence só à esfera humana e pelo menos nós não temos nenhuma previsão possível aí de como isso vai ser revertido, porque nós não conseguimos alcançar um estado de desenvolvimento de ferramentas tecnológicas que permita chegar a alcançar aí uma nova dimensão de atuação, né? Uma nova dimensão de substituição, de participação da máquina nesse processo. Vai saber. Né? Então, assim, a gente tem esses fatores de substituição global. Mas por que eu estou falando disso? Porque na maioria das vezes a gente tende a pensar que a tecnologia vai ser um substituto geral e todo mundo vai perder o trabalho. Né? Tem argumentos, por exemplo, que eu particularmente acho furados, mas esse argumento é um argumento sólido. Depende do setor. Né? Educação, por exemplo, é um setor que é visto como sendo um dos que menos permitiria a automação. O pessoal fala ali, mas o Watson, né? Vamos pegar lá o Watson, né? E vamos falar, por exemplo, o Watson, depois de fazer um estudo de 20 milhões de casos médicos, descobriu de uma pessoa estava com leucemia em questão de 20 minutos, quando os médicos passaram ali 2 ou 3 anos tentando descobrir e não conseguiram. Então, fazendo essa leitura sintomatológica e, portanto, interpretando, tem várias dúvidas nisso. Por que eu estou falando do Watson em sentido médico? Porque também falaram do Watson no sentido educacional, né? Que o Watson agora poderia dar aulas, porque eles colocaram o Watson para dar aula e os alunos não tinham percebido que o Watson estava dando aula. Tem aquele experimento lá, né? Foi feito de 5 professores, eles falaram, um dos professores é uma máquina, né? Descubra aí qual é o tutor que é a máquina e tal, e deem notas. Aliás, não descubram, né? Mas deem notas aí para esses tutores, vamos ver qual é o melhor tutor para vocês. E eles deram como. Na verdade, eles não tinham dito para os estudantes, perdão. Eles colocaram 5 tutores, supostamente um era uma máquina. E aí eles fizeram a análise e depois eles falaram, um deles era uma máquina, vocês deram a nota máxima para a máquina, né? A máquina foi o melhor tutor no olhar de vocês, né? Então dizer, agora os professores e tutores serão substituídos. Primeiro que tutor não é professor. Nada contra os tutores, são importantíssimos, mas o tutor não é um professor. A atividade do tutor é mais específica, esse é o meu ponto. Né? O tutor ele tem atividades, ele atende dúvidas, ele corrige provas e tal, mas ele tem uma atividade que ela poderia, nesse caso ela seria mais facilmente simulada se você pegar a atividade do tutor e fizer um recorte. E o formato de tutoria ele te permite fazer certos recortes às vezes, não que seja imprescindível ou benéfico, eu acho errado. Mas aí eles fizeram especificamente um recorte para poder simular. Segundo, eles disseram depois eles vieram falar assim, olha, na verdade a pesquisa que a gente fez colocou 5 tutores que eram máquinas, a gente só não contou para todo mundo depois, né, antes, logo depois do evento, né. E daí os outros 4 simulariam tutores não tão eficazes, né, teriam perfis idiosincráticos dos tutores. Isso é, assim, como eu disse, né, é fácil simular uma máquina se você... por exemplo, uma máquina pode substituir o Rafael se você disser que o Rafael dali para frente só pode oferecer respostas de sim, não ou talvez. Bem mais fácil. Né? Esse é o problema. Né? A gente promove uma redução cognitiva e prática para poder encaixar esses experimentos e esses mitologemas da tecnologia contemporânea. Aí, né?
Isso é meio complicado. Mas enfim, o fato é que acaba sendo por conta disso uma das áreas que menos te permitiria uma substituição, né? Se você for analisar, por exemplo, é só você fazer uma análise de respostas. Dizer assim, a resposta que o tutor eletrônico deu é mais clara e objetiva. Sim, só que ela é mais pobre de interpretações e ela é menos capaz de reconhecer as capacidades intelectivas e de aprendizado dos indivíduos. Ela não realiza isso, ela não dá conta disso. E esse é o ponto. Você cria um gargalo e nesse gargalo você faz de conta que o tutor vai dar aquela resposta e aquilo ali é a resposta, a melhor resposta possível em um determinado contexto. Se é um tutor que vai para a sala, por exemplo, esse mecanismo jamais ia funcionar. Não pelo tutor estar em sala, mas porque ele pode dar 5 respostas diferentes para uma pergunta, que é o que ele geralmente faz, que é o trabalho dele, né? Então, assim, na verdade, tem todo esse problema no sentido específico da substituição, né? Depende muito da área. Além de depender da área, depende da região, né? Então, você pega países como a Noruega e a Suécia, por exemplo, ali você tem um prato cheio para você ter a substituição em trabalho de alta cognição, por conta da especialização. Então, é a gente que está trabalhando com alta tecnologia para o petróleo, a gente que está trabalhando em indústria química, a gente que está trabalhando... Ali você tem um potencial para isso, até porque são trabalhos mais exatos, inclusive, indústrias, né? Na indústria automobilística, automação, escambau a 4, né? Só que também é um núcleo desse tamanhinho, e ele já está, como já existiu a automação anterior, e já tem um desenvolvimento tecnológico gradual, e eles estão na ponta do desenvolvimento tecnológico, o processo que está acontecendo é um processo que vai sendo nivelado, vai sendo planificado, né? E por meio dessa planificação, esse processo já reduz a necessidade de substituição, porque os indivíduos já estão adaptados para trabalhar em outras áreas. Se você fizer isso em outros setores ou outros universos, cara, teu choque vai ser muito maior, é uma coisa que é muito menos recomendada, né? Por exemplo, se eu fosse fazer isso no Brasil hoje, problema, porque a gente não tem esse mesmo processo de desenvolvimento tecnológico gradual. A gente já tem um solavanco. Além do que, as nossas áreas de automação seriam muito distintas, né? A gente trabalha com produção de commodity, a gente trabalha com mineração, são áreas que têm capacidade de automação e de inserção de inteligências artificiais que vai de fraco a médio, na maioria das vezes, né? Então já é diferente. Alguns setores sofreriam, e aí a gente já teria um solavanco pesado. Então depende muito disso também, depende muito da exploração do fator, do lugar, dos fatores que são aplicáveis ou investíveis. Pode ser que, por exemplo, você acabe, por meio dessa automação, repatriando determinados empregos que você antes expatriou. Por exemplo, essa questão de telemarketing, atendimentos à distância, teleatendimentos de forma geral, né? Que você expatria para pagar menos tributo. Existe um solavanco tributário, né? Muitos dos postos que vão desaparecendo, eles matam a solicitação e recolhimento de encargos pelo Estado. Então tudo isso tem que ser muito bem pensado, porque tem um impacto muito violento na esfera mais ampla aí, né? A gente vai discutir todas essas questões já na próxima sessão, tá? Eu estou fechando minha horinha aqui, fazer o mesmo esquema de antes, vou deixar para vocês o vídeo, 40 minutos, os nossos últimos 40 minutos ao vivo, discutindo essas e outras questões. Beleza, galera? Na próxima sessão a gente volta, então, com as relações de trabalho propriamente ditas. Fechou? Cuidem-se, qualquer coisa tirem as dúvidas aí comigo. Deus abençoe vocês e até mais.